A cruz e as eras vindouras. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Paz pelo sangue da sua cruz. Os professores gnósticos sugeriram a necessidade da mediação de anjos. Eles declaravam a necessidade de práticas ascéticas, incitando humilhação voluntária e até a adoração de anjos. Paulo, reconhecendo a necessidade da reconciliação, não meramente entre nós e Deus, mas entre todas as partes do universo, nos céus, assim como na terra, declara que isto está providenciado no sangue da sua cruz. Em conexão com isto, é necessário esclarecer que quando falamos da cruz nos referimos não somente a uma forca romana e à morte de um homem. Se aquele na cruz fosse apenas um homem, então todo este escrito do apóstolo não seria apenas tolice, mas uma miragem e um pesadelo, uma ilusão e um ardil. Por outro lado, se aquele na cruz for a imagem do Deus invisível, o Criador e sustentador original, o primogênito saído da morte para a vida, então, na presença da sua cruz, começo a tremer e ainda a crer na declaração de que através daquela cruz ele reconcilia todas as coisas a ele mesmo, na terra e nos céus. Através desta cruz, há primeiro a reconciliação das coisas na terra. O processo é lento quando contamos o tempo. A labuta é uma agonia, o conflito é para a morte, mas a vitória é segura. Esta vitória é a reconciliação de todas as coisas na terra, primeiro do homem com Deus e então de toda a criação com o homem nesta paz de Deus que emana do estabelecimento do seu trono e da relação correta de todo o reino com isso. Através desta cruz há também a reconciliação de coisas nos céus. Trazemos à lembrança a figura dos anjos desejando examinar essas coisas. Quando eles assim fizeram, se tornaram conscientes do mistério inescrutável na hora em que Jesus morreu. Era o mistério da morte do ser puro e sem pecado, e por isso imortal. Pessoalmente, não posso ter nenhuma dúvida sobre a exatidão literal da história bíblica, que na hora daquela morte o sol se escureceu. A minha admiração às vezes é que alguma vez brilhasse novamente. Os anjos viram no mistério uma revelação. Eles conheciam a pessoa que viram morrer e reconheceram que a morte de Cristo devia ter algum significado profundo nos propósitos de Deus. Através da morte do Senhor, viram o homem reconciliado com Deus. Eles viram a salvação provida para o pecador na libertação do pecado. Eles viram que a cooperação resultante dos santos, quando conformados com a sua morte, chegaram ao conhecimento vivo dele, compartilharam o poder da sua ressurreição e entraram na comunhão dos seus sofrimentos. Eles viram estes santos conduzirem por toda a criação de Deus a renovação que tinha refeito as suas próprias vidas. Que efeito teve aquela obra vinda da paixão e o poder do amor de Deus sobre os anjos que observavam? Era para eles uma nova revelação de Deus. Naquela cruz, eles o viram como nunca o tinham visto. A luz da deidade brilhou mais alva, pois a santidade foi vindicada como nunca fora antes. O amor da deidade brilhou mais vermelho, pois a compaixão foi manifestada mais perfeitamente. A vida da deidade foi percebida mais plenamente, pois todos os seus valores foram revelados mais absolutamente. Posso imaginar que,
Quando o Senhor Jesus Cristo morreu e todas as questões da sua morte lhes foram reveladas, os anjos tomaram emprestada a canção do salmista e cantaram: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Se não há pecado, a lei e o amor nunca estão fora de harmonia um com o outro. A verdade e a graça vão sempre de mãos dadas. A justiça e a misericórdia cantam um hino comum. Se a lei for quebrada, o que deve o amor fazer? Se a verdade for violada, como a graça pode operar? Na presença do crime, como a justiça e a misericórdia podem se encontrar? Este é o problema dos problemas. Não é um problema entre Deus e o homem. Não é um problema entre Deus e os anjos. É um problema entre Deus e Ele mesmo. É respondido na cruz. Deus estava em Cristo, desde a eternidade e seguramente também na hora da cruz. Assim, a despeito de todo o sofrimento consequente no conflito dentro da sua própria natureza, ele encontrou o caminho da reconciliação. Pelo sofrimento operado na história humana e em todas as eras, através da cruz, ele demonstrou que o amor encontra a lei quando ele sofre e a cumpre. A graça satisfaz a demanda da verdade, resolvendo todas as questões da sua violação, e a misericórdia pode operar na base da justiça, não porque Deus esmagou e afligiu a outro, mas porque, em um mistério que confunde e contunde o intelecto, quando tenta abrangê-lo, Deus reuniu tudo em seu próprio coração e sofreu para reconciliar todas as coisas por Ele mesmo. Assim, como Cristo é o centro, a fonte e o alvo do universo, a sua cruz é o centro, a fonte e o alvo da reconciliação. A carta aos Efésios é o complemento de Colossenses. Nela, o apóstolo ensina que pela Igreja a sabedoria de Deus deve ser manifestada aos principados e potestades nos lugares celestiais. Cristo e o seu povo redimido devem exercer um ministério além daquele de hoje por todas as eras por virem. Este ministério deve ser o de uma revelação da coisa mais profunda no coração de Deus, o amor que, operando através do autoabandono e sacrifício, resgatou, redimiu e refez a humanidade perdida. Os anjos ouvirão a música do amor quando os redimidos cantam a muito antiga história de Jesus e seu amor. Eles são os filhos da manhã, as inteligências não caídas que nunca conheceram as misérias do pecado ou a sua poluição, mas devem silenciar os seus elevados hinos enquanto os redimidos cantam: Ele nos amou e se deu por nós. Assim, para todo o universo e para as últimas eras, sempre procedendo na beleza do ser de Deus, a cruz permanecerá a revelação suprema de Deus, através da qual toda a criação chegará a uma compreensão da sua santidade e do seu amor, as coisas mais profundas e mais verdadeiras do seu ser. Que tema! A imaginação é completamente incapaz de abranger toda a sua gloriosa verdade. Sonhamos com o nascimento das incessantes eras, das novas criações, jorrando como manhãs frescas da sua sabedoria e da sua força. E, quando em progressão infalível elas aparecem, Cristo e sua redimida Igreja cantarão a eles a canção da redenção. Embora conheçam a força e a majestade de Deus na maravilha de suas vidas, somente chegarão a uma verdadeira apreensão do seu coração quando lhes dissermos que Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Na cruz de Cristo me glorio, elevando sobre as destruições do tempo, toda a luz da história sagrada se reúne em torno da sua sublime fonte. Através daquela cruz,
Todas as coisas nos céus devem ser reconciliadas e a paz infinita deve seguir, e ouso confiar nisso apesar de todo o meu pecado e toda a minha fraqueza. A propósito daquela cruz, sou reconciliado a Deus e através dela encontro descanso infinito, eterno e imortal. Finalmente, o meu descanso será o descanso com toda a criação, pois a ordem cósmica será restaurada pelo mistério do sofrimento de Deus, conforme revelado na cruz.